Olá a todos, esperamos que todos estejam bem. Vamos então mais uma aula de teratologia e anomalias. Você consegue descobrir esses embriões entre quarta e quinta semana já estão dobrados com arcos faríngeos? Qual que é o de suíno, humano, cão e ave? É possível descobrir? Vamos ver quais são. Olha só, o primeiro é de humano, depois o de cão, suíno e ave. Veja que no início, né, até o período da organogênese, veja como os embriões são muito semelhantes. Mostrando então que toda a organogênese, né, ele segue uma sequência, né, que todas as espécies passam por períodos. O que diferencia são os períodos, mas praticamente todos passam pelas mesmas modificações, migrações, as mitoses e a formação dos órgãos são semelhantes. O que muda é o período de tempo. Numa ave, 21 dias, num suíno, 3 meses, 3 semanas e 3 dias, num cão, 60 dias e no humano, 9 meses. Então, o período muda, mas o início da embriogênese, da organogênese, são semelhantes. Por isso que nós focamos em humanos, até porque os livros didáticos são bem melhores e descritos com figuras melhores na embriologia humana, mas você pode extrapolar, tá, utilizando isso também para os animais. O que é teratologia? Teratos vem do grego, sinal enviado pelos deuses, presságio, maravilha, até a palavra monstro. Tá? Porque antigamente, isso séculos atrás, né, e isso até antes de Cristo, né, não se imaginava o que era isso, por que tinha essas malformações. E logos significa estudo. Então a teratologia é o estudo do desenvolvimento anormal das malformações individuais, tá? Individuais ocorridas antes do nascimento. Então, tudo que é antes do nascimento, consideramos teratologia. Então, veja, tem fotos antigas mostrando essas anomalias. Com certeza, aqueles médicos lá da Idade Média, que começaram então a estudar isso, começaram a ver com detalhes, até fazer necropsias, observar os órgãos, as uniões desses órgãos. E posteriormente, no século XX e XXI, isso foi ampliado e hoje nós estamos aí estudando. Olha só, isso antes de Cristo, veja, deuses, Ganesh, que é a letra A, Durga, e esse Kali aqui, que tem membros, né, supranumerários, né, são exemplos de poliomelia. Foi inspirado, são deuses, ou seja, são imaginários, mas foi inspirado possivelmente por crianças que nasciam com um número maior de membros. Então, isso pode ser uma inspiração. Lá na Grécia também nós temos o deus grego Janus, que tem craniópagos, ou seja, unidos pelo crânio. E o deus Janus, ele olha para um lado para o passado e outro para o futuro. Olha que interessante, mas foi inspirado, possivelmente, quando observaram gênios craniópagos, unidos pela cabeça. E um estudo histórico fantástico, e foi trágico também, foi a talidomina, que foi uma droga final da década de 60, que pelo azar ela foi utilizada para enjoo de grávidas. E não testaram apenas em ratos. Em ratos não teve problema, mas quando foi utilizar em humanos, todos nasceram com malformações nos membros torácicos, a chamada focomelia. Então, toda uma geração de crianças adquiriram essa malformação devido ao uso da talidomida. E isso fez, então, até a criação do FDA, né, que é a Anvisa dos americanos. Então, veja que tudo existe uma lógica, tem um sentido de acontecer. E na época, né, isso causou muito problema, uma repercussão muito grande. Né? Principalmente se essas crianças hoje estão aí beirando os seus 60, 70 anos. Mas foi uma geração que, infelizmente, por causa de uma droga. O que é a normalidade congênita, ou defeito congênito, ou má formação congênita, ou malformação congênita? É qualquer normalidade estrutural de qualquer tipo. Qualquer anormalidade adquirida eu posso chamar. Por exemplo, eu uso óculos, eu tenho miopia, então eu tenho uma anormalidade congênita, né? Possivelmente de fator genético. Tanto meu pai e minha mãe também têm miopia, então, ou seja, eu herdei genes que também fizeram uma alteração da minha córnea. Então, isso é uma anomalia congênita. Tá? Então, o nível pode ser molecular até estrutural, a ausência de um órgão.
molecular. Por exemplo, ele não tem uma enzima. Por exemplo, ele não tem a enzima lactase, ou a quantidade é pequena de lactase. Então, ele degrada pouca lactose do leite. Um exemplo. Pessoas que têm problema de glúten, que é a proteína de origem vegetal. Então, é molecular, é enzimático o problema. Porém, nós temos estruturais. E quais são as causas? Genéticas, ambientais e o mais comum, que são os múltiplos, tá? Que esses sim são os mais comuns. Ou seja, o que é o múltiplo? Tanto é o genético e o ambiental unidos. Então, aqui para você ver, isso aqui em humanos, para você ver que em animais não foge disso também, tá? Etiologia desconhecida. O que é a palavra etiologia? Etiologia é causa, nesse caso, causa desconhecida. Mais da metade é desconhecido. Olha, isso são dados recentes, tá? Herança multifatorial, ou seja, pode ser tanto ambiental, tá, quanto genético. Multifatorial, 20%. Anormalidade cromossômica, 7%. Genes mutantes, 8%. E somente agentes ambientais, 7%. Na veterinária, devido a, principalmente animais de produção, os agentes ambientais têm um fator também importante. Tá? Então, o genético pode ser numérico ou estrutural. Vamos dar um exemplo. A numérico, a trissomia do cromossomo 21 em seres humanos causa uma doença chamada síndrome de Down. E em estrutural, tá? Olha que interessante, é a quebra do cromossomo. Olha só, aqui uma cromátide, houve a quebra desse cromossomo, então há a perda de genes. Olha que interessante. E aqui, isso aqui é muito interessante. Né? A cromátides, elas se dobram formando um anel. É muito interessante. Então isso é uma perda estrutural desse cromossomo. Tá? E o que são os genes mutantes? Perda ou uma alteração de uma função de um gene permanente hereditária, tá? Tem que ser hereditária, tudo bem? Ou seja, tem que passar para F1, F2, F3 em uma sequência de DNA, ou seja, lembrando que uma alteração mutante pode ser que não seja ruim. Por exemplo, eu quero animais mais mansos. Perdeu a função de agressividade. Tá? Então, muito cuidado. Eu quero animal de pelo curto, porque o pelo longo na região tropical é pior. Então, eu quero um gene que diminua o tamanho do pelo. Então, cuidado que a mutante não significa só coisas ruins, mas sim uma alteração que pode ser benéfica, dependendo do que o ser humano, o técnico, o geneticista quer com essa alteração. Tá? O que é teratógeno? Que aí entra os fatores ambientais. Para falar a verdade, qualquer substância é um teratógeno. Qualquer substância, qualquer coisa pode ser. Então, qualquer agente capaz de causar perturbações do desenvolvimento após a exposição. Então, qualquer coisa, é mesmo, é qualquer coisa. E aí você precisa de uma outra relação, que são os princípios básicos da teratogênese. O que é? O período crítico. Isso aqui é muito importante, que é o período da organogênese, que nós estudamos. Toda o NILB+, o que nós estamos falando em sala de aula, é um período crítico, é o período de organogênese, tá? Também a dose da droga. Lógico, se for quantidade pequena, né, num período curto, a chance é menor, mas se a dose extrapolou o normal e por um longo período, com certeza isso aqui vai afetar. E por último, a influência do genótipo. Às vezes, essa droga, ela pode causar um problema no embrião, porém, existe uma resistência, entre aspas, tá? Por causa do genótipo desse embrião que é mais resistente. Vamos dar uns exemplos. Quando você aplica antibiótico em centenas de animais, um ou dois têm alergia àquele antibiótico ou têm efeitos colaterais, ou seja, existe uma individualidade da aplicação daquele produto. Isso é o genótipo que está interferindo. Olha que interessante, esse quadro aqui ele é fantástico. As primeiras 2 semanas aqui, ó, de gestação, que pode variar de espécie em espécie, ou seja, até a implantação desse embrião, não vai ocorrer mudança desse embrião. Pelo contrário, vai ocorrer o que, ó? Morte desse embrião. Então, nas primeiras 2 semanas, isso aqui é em seres humanos, isso pode diminuir se for animal menor ou aumentar se for animal maior, mas normalmente é básico. As primeiras semanas, tá, o embrião não vai conseguir ter deformação, vai morrer literalmente. Mas, olha só, a partir da 3ª semana, olha só, até a 8ª, existe um período crítico, ó, período embrionário principal, tá? Que é o período da organogênese. Então, todo esse período aqui é um período muito crítico, tá? Muito, muito crítico, tá bom? Então, muito cuidado com esse período, tá bom? Aqui eu vou ter defeitos congênitos, eu vou ter, ó, tubo neural, olha só, o tubo neural vai e vai até o final do sistema nervoso,
coração, membro posterior, membro inferior, lábio inferior, orelhas, olhos, dentes. Então, aqui, ó, período altamente sensível e período menos sensível, tá bom? Então, aqui é muito interessante saber que no período de organogênese, né, na formação dos órgãos, essas alterações vão ser provocadas e vão ser permanentes e vão prejudicar esse embrião e posteriormente feto. Veja que em cão, aqui num gato, tá, que é um período de gestação de 60 dias, veja que é muito semelhante, né? Ó, até metade da gestação, veja que os problemas aumentam aqui, ó, veja, que seria um período mais de organogênese, tá? Nos primeiros 30 dias, tá? E depois veja que só concentra no cérebro e cerebelo. Tudo bem? Então isso para vocês verem que é muito importante saber a teratologia, o período crítico e saber que as primeiras semanas é cruciais para o desenvolvimento desses animais num futuro. Tudo bem? No próximo vídeo nós vamos falar sobre anomalias. Até mais!